Olá, meu nome é Nilson de Souza Júnior, sou aluno do LIM, estou aqui para participar do 20º Seminário de Progresso do TCC da Escola de Música da UENG. Meu trabalho é tradução de autobiografia, tradução do inglês para o português da autobiografia de Herbert Lincoln Clarke. Meu professor orientador é o professor Paulo César Ribeiro. Problema é quais as principais contribuições de Herbert Lincoln Clarke voltadas ao ensino do trompete expostas em sua autobiografia. Objetivo geral: contribuir para o acervo bibliográfico de ensino do trompete no Brasil. Objetivo específico: traduzir do inglês para o português a autobiografia do cornetista americano Herbert Lincoln Clarke, intitulada I How Became a Cornetist, como forma de explicitar as suas principais ideias voltadas para o ensino do trompete. Uma breve justificativa: Clarke foi um cornetista americano, solista, compositor e professor, que viveu ali no final do século XIX, início do século XX, e tem muita relevância no cenário hoje no cenário do trompete e para aquele período do cenário do cornet. Essa diferenciação entre cornet e trompete, ela se passa muito pela consolidação que o instrumento passava, né, que os instrumentos de metais passavam naquele período. Então, era bem distintos, né, acreditava-se que era bem distinto a forma de tocar trompete e a forma também de tocar o cornet, o que veio a basicamente ser unificada mais à frente, o cornet e o trompete. Com isso, a gente utiliza a metodologia de Herbert Clarke, entre outros autores que escreveram inicialmente para cornet, e hoje são utilizados essas metodologias para trompete. Em se tratando de Clarke, ele deixou 4 métodos escritos, são eles Elementary Studies, de 1909, Technical Studies, de 1912, Characteristic Studies, de 1915, Setting Up Drills, de 1929, e complementando toda essa, essa bibliografia dele, a sua autobiografia, em 1934. Basicamente, esse trabalho consiste em fornecer, em gerar acesso a, principalmente, né, o público-alvo trompetistas brasileiros que não possuem acesso ao idioma inglês, né? Vão ter acesso basicamente à metodologia de Clarke através dessa autobiografia. Haja vista que temos hoje no Brasil uma boa parte ainda de instrumentistas, né, músicos que não falam inglês. Nos procedimentos metodológicos é utilizado, né, o traduzido inglês para o português, a autobiografia de Herbert Lincoln Clarke, utilizando-se de aplicativos de tradução e dicionários de língua inglesa. A revisão dessa tradução com a ajuda de professores de língua inglesa, um prefácio contextualizando o período do autor e sua importância no cenário atual do aprendizado no trompete, basicamente o que eu já havia dito anteriormente, porém de forma mais detalhada, uma pesquisa de imagens e fotografias, registros fonográficos para o enriquecimento do trabalho e a finalização do produto. No caso do andamento onde a gente já está fazendo aí uma opção da tradução. O trabalho já está basicamente traduzido, porém agora a gente está nesse período de revisão e estou baseando, né, essa parte no artigo do José Pinheiro de Souza, Teorias da Tradução, uma visão integrada. Basicamente, consiste na tradução livre e na tradução literal, é o que a gente está optando agora, pegando algumas frases, ou deixando literalmente, né, no caso a tradução literal, como o autor escreveu, o autor deixou lá, ou pegando a fala do autor e contextualizando, trazendo o mais próximo da gramática da língua portuguesa, ou contextualizando dentro, para o entendimento, né, para o entendimento do leitor. Deixei um exemplo aqui embaixo de um dos trechos, que diz, né, muitos são os que por vezes se interrogam sobre a minha nacionalidade.
Em resposta a todos eles, tenho orgulho de afirmar que, por nascimento e ascendência, acontece que sou americano. Isso é a tradução literal. Na tradução livre, optamos por muitos são que, por vezes, questionam qual é a minha nacionalidade, embora o porquê eu não saiba. Respondendo este questionamento, afirmo com orgulho que, por nascimento e filiação, eu sou americano. É, dando sequência ainda, né, no trabalho, né, nesse andamento do trabalho, na forma como a gente está conduzindo o trabalho, a gente, como já dito, já fizemos a tradução, estamos passando pela correção, optando pela tradução livre ou literal de algumas frases, algumas determinadas, determinados trechos da autobiografia, e já também estamos elencando os pontos principais da metodologia de Clarke, já colocando em notas de rodapé algumas coisas que ele já tenha escrito relacionando isso com os métodos, né? Colocando essas notas de rodapé, para que se tenha esse entendimento da metodologia de Clarke que ele expõe na sua autobiografia. E também colocando alguns pontos necessários, como, por exemplo, de algumas expressões que são utilizadas em inglês, que a gente traduziu literalmente, explicando. Tem, por exemplo, alguns instrumentos, né, que são citados nessa autobiografia, que não são muito comuns hoje, a gente ouvir falar deles, né? São já instrumentos basicamente históricos, né? Hoje não tem tantos instrumentistas que tocam alguns instrumentos citados por Clarke na sua autobiografia. Bom, é isso. Muito obrigado. Grande abraço.